Amados e amadas, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, pastor Stanek, pregador do mato, em mais uma exposição bíblica. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 20. Desde já se inscreva no nosso canal, recebe o nosso abraço, compartilha, dá o seu joinha e nos ajude a glorificar o nome do Senhor, nosso Deus. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 20. E vamos à exposição bíblica. Terminamos o capítulo 19, uma contenda entre Judá e Israel. Entre a tribo de Judá e o povo de Israel. Certamente, os efraimitas. Vamos voltar lá no passado. Eles gostavam de ser os poderosos. Eles levantaram uma contenda contra Gideão. Mas aí Gideão diz assim: o resto da colheita de vocês é mais do que a minha. Amenizou a contenda e conseguiu dar a volta por cima. E lá na frente eles se levantam contra Jefté. E aí o bicho pega, vai morrer 42 mil efraimitas, lembra? Sibolete ou Chibolete. Essa aí, 42 mil efraimitas. Então nós terminamos o capítulo 19 com uma contenda entre os judeus, entre os Israel e Judá. Daí nós já estamos desnorteando o leque do que vai acontecer lá na frente, a tribo do norte e a tribo do sul, que é Israel, sendo a capital Samaria, que era os efraimitas mesmo, e Judá, que tem a capital lá, Jerusalém. Nós já começamos a ver o que vai acontecer lá na frente. Então, está ali uma contenda. Todos os homens de Israel vieram ao rei e disseram: por que te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá? Por que eles te roubaram de nós? Porque nós que estamos com o Senhor, e vêm eles e roubam o Senhor de nós. Eu estou dando essa introdução porque vai encaixar perfeitamente no capítulo 20, que nós vamos começar a partir daqui a pouco, agora há pouco. Então responderam os homens de Judá: por quanto o rei é nosso parente, nós estamos levando ele para Jerusalém porque ele é nosso parente. Então começa uma briga, uma contenda. Aí você já sabe que é no meio da briga que é necessário que haja contenda e dissensão para que se manifestem os sinceros e os fiéis, e também se manifesta a oposição, aqueles que estão mordidos. Então eles vão se manifestar, e vai se manifestar aqui, que vai se iniciar no capítulo 20. E responderam os homens de Israel aos de Judá e disseram: 10 partes temos no rei. Aí vão discutindo, e o último versículo diz: porém a palavra dos homens de Judá foi mais forte do que a palavra dos homens de Israel. Continuaram a contenda, a briga. O capítulo 20 já se inicia. Dentro dessa discussão, em meio a essa discussão, se levanta um homem, que a Bíblia diz filho de Belial. Aí nós vamos lembrar de Abimeleque, que usurpou o reino, matou todos os seus irmãos, todos os filhos de Gideão. Eram 70 homens, foram mortos. E a gente já sabe o fim da rebelião. Rebelião é como pecado de feitiçaria. Mas é oportunista, sedento pelo poder, se levanta um tal de Seba, Benjamita. A tribo de Benjamim era a tribo do rei Saul. E eles estavam mordidos, lembra de Simei amaldiçoando Davi, dizendo: você acabou com a casa de Saul. Eram os parentes de Saul, tribo de Saul. E não tinha internet, não tinha redes sociais. Então o que se dizia é que Davi tinha acabado, destruído Saul e a casa de Saul. Ou seja, eles culpavam Davi pela derrota de Saul. Davi era o culpado. Então eles tinham, a tribo de Benjamim tinha uma força. Lembra que Simei veio ao encontro de Davi com 1000 homens. E se deita no chão, pede perdão a Davi. Você imagina se Davi não tem uma articulação política. Se ele mata Simei, ele arrumaria uma briga com a tribo de Benjamim. Mas ele é um homem de Deus. Ele tem a macrovisão. Ele tem a visão de reino. O líder, ele sempre tem. Ele vai receber de Deus a macrovisão. Quanto nós que estamos de fora, que não somos líder, temos a microvisão daquilo, só aquilo que está diante dos nossos olhos. Mas para o líder, Deus descortina, Deus dá a macrovisão. Então Davi, ele tem a visão de reino.
Então Joabe e o seu irmão quer matar Simei, mas Davi diz não. Ele não quer uma guerra, até porque Simei vai com 1000 homens, querendo dizer, né, eu tenho forças. Um homem poderoso da tribo de Benjamim, um líder. Então se revolta, mais esse agora, tal de Zeba, contra Davi. E em meio àquela discussão que estava lá, ele se levanta como líder deles, de Israel, dos Efraimitas e outras tribos, toca trombeta, corneta, e dá aquela palavra de líder. E os homens de Israel o seguem, sedentos pelo poder do viés ideológico, toma lá da cá. A Bíblia diz que Davi tinha um reino justo. Então são homens que estão atrás de riquezas, de recompensas. E Davi é um homem justo. Os despojos de guerra eram guardados para a construção do templo. Então esses homens são gananciosos, avarentos. E eles seguem esse sujeito e saem e deixam Davi. E Davi segue a sua jornada em direção a Jerusalém, com ele os da tribo de Judá. A maior tribo, mais poderosa do reino. Então eles atravessam o Jordão e seguem para Jerusalém, para a tribo de Judá. Lembrando que esse Zeba, esse homem aqui, filho de Bicri, ele vai partir justamente dessa confusão que eu narrei no começo. Então ele aproveita, ele é oportunista, a oportunidade daquela discussão, e se levanta e arrasta os homens. E Davi segue para Jerusalém. E Davi está de volta ao palácio. É recebido, mas ele tem algo a fazer. Ele tem que colocar a casa em ordem. Está tudo desordenado. A coisa está feia, está fedorenta. Existe coisas para serem consertadas. Imagina você sai de casa, outro fica tomando conta e você recupera a sua casa. Então vai estar aquela bagunça, aquela zona, pode-se dizer assim. E a casa de Davi estava uma bagunça. A primeira medida que ele vai tomar, quando chegar lá, é em relação às concubinas. São 10 concubinas que foram deixadas, 10 concubinas que foram deixadas para tomarem conta da casa. Deixadas para guardarem a casa, e elas foram deixadas para guardar a casa. E você conhece a história, que elas se deitaram com Absalão, todas elas, luz do dia, à vista de todo Israel. E pela lei, o que aconteceria a essas mulheres? Qual seria a sentença a ser dada a essas mulheres pela lei? A mulher do rei, que se deitou com outro homem, certamente seria a morte. Ela deveria ser apedrejada até a morte. Deveria ser morta. Então, mas olha o que Davi vai fazer. Ele vai pô-las dentro de uma casa, dar tudo que elas precisavam, e elas vão ser confinadas. Ele não terá relações com elas mais, relações sexuais, e elas serão confinadas dentro dessa casa até o dia da sua morte, sem poder sair, sem poder ter homens, maridos. Elas estão confinadas. Ah, mas que ruindade, que maldade, elas não tiveram culpa. Não tiveram culpa. Aí entra a turma não, tadinha. Absalão forçou elas não tiveram culpa. É por isso que eu faço a analogia de Eva comendo a fruta. E Adão olhando para Eva com os olhos regalados, esperando ela cair morta. E ela não cai. E ela come e não morre. Toma. E ele come. Porque Deus disse, no dia em que comerdes, certamente morrereis. Aí a Bíblia diz, e viveu Adão, 900 e tantos anos e morreu. Eva também morreram. A vida deles era eterna. Se eles comem da outra árvore, da árvore da vida,
que nós vamos comer um dia nas mansões celestiais. Mas aí eles vão comer a árvore, o fruto proibido. Amados, às vezes, pior do que morrer é viver com as consequências do pecado. E é o que vai acontecer com essas mulheres. Elas podiam ter dito não. Ué, não já aconteceu? A rainha Vasti não disse não ao seu marido? Não, eu não vou me apresentar a um bando de bêbado. Não vou me exibir para um bando de bêbado. Não sofreu as consequências? Essas mulheres podiam ter dito não a Absalão. Nós não vamos nos deitar contigo. Elas sabiam da sentença. Mas, o que Absalão podia fazer? Matá-las? Ou fazer o que Davi fez? Prendê-las, confiná-las, seria o mais sensato para um rei que está chegando. O rei que eu citei não matou a rainha Vasti, mas tirou ela do seu ofício de rainha. Não matou. Certamente Salomão está chegando, ele não mataria as concubinas de Davi, confinaria elas. E quando Davi voltasse, ele libertaria as suas concubinas, daria honras. Mas elas olharam aquele bonitão e caíram para dentro. E não é isso que acontece conosco? Não é isso que vai acontecer? Ou nega Jesus ou morre. Morre, mas não nega Jesus. É a mesma história, é a lei de Deus. A lei. Elas são mulheres do rei. Elas têm um compromisso. Elas são comprometidas. Eram comprometidas com Davi, diretamente. E podiam ter negado. Então não eram inocentezinhas. Então nós temos que ter cuidado para, como eu disse na exposição passada, não sermos objeto do juízo de Deus. Deus nos usar para punir alguém, igual usou a Síria, usou a Babilônia. E depois ele vai punir. E sempre se encontra esses crentes lambão na igreja, que vivem numa lambança, numa vida. Então eles passam a ser objeto do juízo de Deus na vida de alguém. E depois sofrem as consequências, a punição. Então não vale a pena. O que vale a pena é temer a Deus, se afastar do mal, para não sermos objeto do juízo de Deus. Então Davi vai punir essas mulheres. E não tem nada de coitadinha. Coitadinho nada. Não tem nada de coitadinha, não fizeram nada. Isso não tem nada disso. Não tem nada de coitadinho aqui. Elas gostaram de deitar com garotão. Enfim, eu não consigo ver as coitadinhas, não. O Davi está chegando, a primeira missão dele é essa. Essas mulheres, alguma providência ele tem que tomar. Elas deitaram com seus filhos, estão sujas. Estão adulteradas, em adultério, em pecado. E Davi vai tomar essa providência de confiná-las. Elas vão ficar confinadas até o dia da sua morte. Podia ser ao contrário, Absalão confiná-las e Davi chegar e libertá-las, dar a elas honrarias, se elas rejeitassem o prazer momentâneo do pecado. Porque é isso que o pecado faz. É um prazer momentâneo. O prazer momentâneo não se compara ao gozo que para nós está proposto. Quando o rei voltar, o rei está voltando. Então, vale a pena negar os prazeres desse mundo, negar, ainda que seja para a morte. Vale a pena negar, porque qualquer que nos matar, o Senhor disse que está prestando um serviço para ele. E Davi resolve esse problema das concubinas, mas tem outro problema. Esse camarada está solto. Ele está solto, ele está com um exército de homens. E Davi teme que ele entra numa cidade fortificada, arruma aí uma revolta, faz uma divisão no reino, uma racha no reino. Porque Davi, embora tenha uma picuinha aqui, outra ali, uma briga aqui, outra ali, mas Davi conseguiu unificar o reino. E esse camarada
tal de Seba, filho de Bicri, ele está solto, está com o exército. Então Davi chama Amasa. Por que Davi chama Amasa e não Joabe? Era Joabe que, lembra na tomada de Jebus, que passou a se chamar Jerusalém? Davi disse: que sair na frente contra Jebus terá o cargo de chefe do exército. Então Joabe conquistou o cargo de chefe do exército. Joabe não... o poder subiu para a cabeça de Joabe. Ele vai matar Abner. Eu acredito, no meu entendimento, Abner propôs para Davi uma aliança. E talvez na cabeça de Joabe passou-se que essa aliança seria o comando do exército, já que Abner era o comandante do exército de Saul. Então o poder de Joabe estava ameaçado. E quem é Joabe? Filho de Zeruia, irmão de Davi. Então Joabe é primo de Davi. E quem é Amasa? Davi tinha duas irmãs, Zeruia e Abigail. Então Amasa é filho de Abigail e é primo de Joabe. Então nós estamos tendo uma guerra em família. E no capítulo 19, que nós fizemos a exposição, nós temos Davi nomeando Amasa no lugar de Joabe, como comandante geral do exército. Joabe vai ameaçar Davi. Se você não se levantar e for lá consolar o exército, amanhã nenhum desses homens estará do teu lado. E será pior, será ruim demais para você. O pior momento que você já viveu até agora. Ameaçou Davi tomar o reino. Mas não tomou porque era parente de Davi. E tinha outros irmãos, filho de Abigail, filho de Zeruia, tinha outros parentes. Então ficava difícil Joabe tomar o reino de Davi. Mas ele é um poderoso comandante do exército. E lá no capítulo 19, Davi, com uma macrovisão de reino. Joabe tem só microvisão, exército, matar, resumida. Mas Davi está vendo o reino. Ele está na macrovisão e ele está vendo Amasa, comandante do exército de Absalão, que fugiu. Está no comando do exército. Lá do outro lado, não, está aqui, do lado de cá do Jordão. Aí Davi manda um recado para Amasa, a fim de ganhar o exército, de unificar o exército de novo. Porque esse Amasa tem muitos homens do lado dele. Então Davi manda um recado: tu é meu parente, eu estou te nomeando chefe do exército no lugar de Joabe, comando geral do exército. E você vai assumir o lugar de Joabe. Só que é uma articulação mais política. Então deu para nós situarmos Amasa. Aí então Davi chama esse homem, que agora é comandante geral do exército, e manda ele juntar o exército para ir atrás de Zeba, que está com muitos homens fazendo uma lenha. Então junto Amasa não consegue juntar o exército. Davi marcou 3 dias, os 3 dias passam e ele não consegue juntar o exército. Eu vou levantar 2 possibilidades. Uma seria o poderio de Joabe e de seu irmão no exército. Os soldados divididos entre um e outro, e eles não obedeceram. O comandante sem autoridade ele não tinha. Ele era visto como um traidor. Ele aceitou o seu comandante de Absalão contra Davi, contra Joabe, contra os irmãos de Joabe. Ele é visto como um traidor. Então uma possibilidade é que o exército não se submeteu a ele. E a outra possibilidade é dele não ter concordado com as ordens de Davi de perseguir e matar o Zeba, perseguiu os próprios irmãos. Seria uma guerra civil, porque Zeba não está sozinho. Então essa possibilidade dele não ter concordado. Então aí Davi vê que o tempo passou, os dias marcados chegou, e nada de Amasa aparecer com o exército, juntar o exército.
E Davi está preocupado. A preocupação de Davi é esse sujeito, o Zeba, pegar uma cidade fortificada e depois fica difícil. A gente já viu guerra contra a cidade fortificada e era sitiada, cercada durante 3 anos para poder se conseguir a vitória de uma guerra. Imagina, numa guerra civil. Então esse homem não chega. Então versículo 6, Davi vai chamar Abisai. Abisai é quem? Irmão de Joabe também, sobrinho de Davi. Davi não está querendo ideia com Joabe, ele vai chamar Abisai no lugar de Joabe. Só que Abisai e Joabe são irmãos e eles são unha e carne, como diz aí, como diz os ditados. Eu temo que Zeba faça pior do que Absalão, Davi falando para esse Abisai, e tome uma cidade fortificada e fica difícil, e escape dos nossos olhos. Então saíram atrás dele, aí você vai ver aqui uma divisão. Então saíram atrás dele os homens de Joabe, os queriteus, os palateus e peleteus, e todos os valentes. Estes saíram de Jerusalém para irem atrás de Seba, filho de Bicri. Aí chegaram no lugar onde tinha uma grande pedra, e Joabe veio vestido de guerreiro do exército, aquela mesma, possivelmente a mesma farda de guerreiro. E quem está lá? Seu primo, Amassa. E Joabe vem caminhando para o seu lado. Como é que vai, meu primo? Deixa a espada cair. Aí nos faz voltar lá no juiz que matou o rei gordo. Me falha a memória agora o nome dele. Tinha uma espada na mão canhota, que era canhoto, e a espada estava enfiada na coxa canhota, e o rei não percebeu. Joabe vai usar a mesma artimanha, vai deixar a espada cair no chão, mas ele tem outra, e ele vai pegar essa espada e vai matar Amasa com tanta ira que vai abrir a sua barriga, que os fatos, as tripas vão sair horrivelmente. Joabe vai matar Amasa. Vão puxar ele do caminho, porque todo mundo quer ver. Curiosidade, quem morreu ali? E foi Amasa. Não acredito, vou lá ver, tem que ver. Só acredito vendo. O capitão, não acredito. Então cobriram aquele homem e gritaram: quem está do lado de Joabe? Quem está do lado de Davi? Segue Joabe. E os homens seguiram Joabe e foram atrás do tal de Zeba. E ele foi fugindo, tomou conhecimento que o exército estava atrás dele e fugiram, foram embora. Passaram por várias tribos, várias cidades, e entraram numa cidade morada, fortificada, como Davi temia que eles entrassem. E eles, Zeba e seus parentes, entraram numa cidade dessa, os benjamitas. E agora Joabe chega com o exército, ele e o seu irmão Abisai, chega com o exército, cerca a cidade e começam a articular para tomar a cidade. E não sobraria ninguém. Se eles tomam aquela cidade, começaram a cavar por debaixo da muralha, e não sobraria ninguém. Seria uma carnificina de uma guerra civil, como já tinha acontecido lá atrás. Uma tribo quase foi devastada em uma guerra. Então eles começam a cavar. E a Bíblia diz que um só pecador destrói muitos bens. E esse é o rebelde. A rebelião é como pecado de feitiçaria. É o rebelde. Ele está lá dentro da cidade. A cidade poderia ser destruída por causa dele. Quantas famílias são destruídas por causa de um rebelde? De um que escolhe o mal? Um só pecador destrói muitos bens. E isso se aplica aqui. Porque uma cidade está para ser destruída por causa de um pecador. E teria uma guerra civil naquela cidade. Porém, todavia, lá dentro tem uma mulher sábia. As mulheres sempre aparecem no muro. Coisa terrível.
essa forma que Deus usa as mulheres. Apareceu uma lá, acertou uma pedra na cabeça de Abimeleque, da muralha. Raabe morava em cima do muro. A casa dela era em cima do muro. Ela desce o espia pelo muro. E agora aparece essa mulher no muro, dizendo: eu quero falar com Joabe. A guerra, ela se vence com sabedoria. Mais com sabedoria do que com armas. E essa mulher fala com Joabe. Joabe dá atenção a ela. Ela fala: essa cidade é uma cidade de pessoas inteligentes. Porque é daqui que saiu o conselho para as tribos. As pessoas, quando queriam conselho, vinham aqui. Por que você quer destruir o que Deus construiu? Cidade que pertence ao Senhor. Joabe: não, eu não quero, não é essa a minha intenção. Aí deu as características de Zeba, já era conhecido, e ela disse: olha só a ousadia dessa mulher, nós vamos jogar a cabeça dele por cima do muro, por cima da muralha para você. Ela voltou lá dentro, foi até os conselheiros, anciões da cidade, expôs a situação, e morreria um só. Houve uma guerra entre as tribos, se você voltar lá atrás, no capítulo 21 de 1 Samuel, se não me falha a memória, vou dar uma olhada aqui. É o capítulo 21 de Juízes, 1 Samuel. Capítulo 21 de Juízes. Lembra da rapaziada que estruparam a concubina do levita? Era só entregar aquela rapaziada, resolveria o problema, mas eles não entregaram, então foi uma destruição terrível. Juízes capítulo 21, foi a destruição terrível. Eu tinha aberto aqui, acabei fechando. A destruição de Jabes de Gileade, no capítulo 21. Restou poucos homens que fugiram, mas a cidade foi queimada. E talvez, na sabedoria dessa mulher, que era uma mulher sábia, ela lembra esse episódio. Que por causa daquela rapaziada que estruparam a concubina do levita, o levita dividiu em 12 pedaços, lembramos dessa história. Foi praticamente dizimada uma tribo. Talvez ela narrou essa história. Então eles vão cortar a cabeça de Zeba, vão jogar por cima do muro, e Joabe toca a corneta, e o exército volta a Jerusalém. Eles voltam, e a mulher, na sua sabedoria, foi ao povo e cortaram a cabeça de Zeba, filho de Bicri. Eles lançaram a Joabe. Então este tocou a buzina e se retiraram da cidade, cada um para a sua tenda, e Joabe voltou a Jerusalém ao rei. Aí finalzinho aqui, Joabe estava entre todo o exército de Israel. Banéia, filho de Joada, sobre os quiriteus e sobre os pariteus, e Adorão sobre os tributos. Josafá, filho de Aitude, era o chanceler. Aqui é os ministros de Davi. E Seva, o escrivão, Zadok e Abiatar, os sacerdotes também. Ira, o jereatita. Jairita, era oficial morto rei. Aqui também nós estamos vendo a conclusão da profecia contra a casa de Eli. Temos aqui o último sacerdote, que é o Abiatar, e o sacerdote Zadok já aparece aqui na sua frente. Deus já está tratando, e quando Salomão vai banir Abiatar, aí vai dizer: isso se cumpriu a profecia contra a casa de Eli. Então, amados, aquele abraço, até a próxima exposição, que será o capítulo 21. Deus abençoe a todos e até a próxima.